acredita, irmão, que o homem ele faz todo o seu plano, mas quem dá a última palavra é Deus. Estenda a mão para cá. Pai, usa o teu ministro como canal de bênção e de autoridade nesta madrugada. Vamos receber o certo Deus com muita alegria, bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. É com muita alegria que eu vos saúdo, o povo vigileiro da Torre da Unção, com a paz do Senhor. Amém? Esta madrugada é uma madrugada que Deus escolheu, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito forte a falar com cada um de nós essa noite. Amém? Ou seja, esta manhã. De pé como todos nós estamos, sem mais perca de tempo, abre a tua Bíblia no livro de Israel, o livro de Salmos. Essa é a quinta ministração hoje. Eu confesso, a voz está um pouco cansada, irmão. Eu preciso muito que os amigos, os irmãos que nos ouvem, intercedam por nós em nome de Jesus. Salmos de número 133, verso de número 1. Enquanto você procura o texto mencionado, eu quero aqui externar minha alegria, minha gratidão a Deus em primeiro lugar por estar aqui, amém, com os irmãos ministrando a palavra de Deus aqui na Torre da Unção. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Adibes e da pastora Socorro, amém, aos pastores que estão aqui, pastor Abraão, aos pastores da missionária, todos que estão aqui, a pastora Angelina Marques também, que é uma mulher de Deus, e a todos os nossos amigos que aqui estão, meu amigo Israel Silva e Gerson Oliveira. Eu tenho apenas poucos amigos aqui, irmão, e não faço questão de ter muito. Amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verso 2. E é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e a orla dos seus vertidos. Amém? Eu gostaria que você dissesse este texto comigo em alta voz e bom som, em uma voz uníssona. Vamos lá, toda a vigília vai bradar conosco assim. Diga comigo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Diga: é como óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba, desce sobre a orla e desce sobre as vestes. Diga isso comigo, diga: cabeça, barba, orla e veste. Mais uma vez: cabeça, barba, orla e veste. Encerra o livro, tome assento e dá glória a Deus a quem merece. Queridos e eternos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o texto em apreço, o texto em foco é um texto bastante conhecido pelos amantes da Bíblia, pelos estudiosos da palavra. Entendemos que Davi estava em seu palácio ou na sua recâmara, e nos diz a história que Davi, ele ouviu 3 grupos de judeus caminhando, e era interessante que esses 3 grupos de judeus, ele saía cantando um cântico mais lindo, e esse cântico deles era: ó, quão bom, ó, quão suave é que os irmãos vivam em união. Davi, quando ouviu esses 3 grupos de judeus cantando este louvor, eu imagino que o coração de Davi, ele começou a sentir algo especial, algo queimando por dentro acerca da união. Nós entendemos aqui, querido, que a palavra união significa sentar-se na mesa, e a palavra sentar-se na mesa significa fazer aliança com quem está sentado à mesa. Nós entendemos que aqui esse texto fala acerca da unção, e esta unção que Davi fala, que Arão recebeu, não foi uma unção normal,
Não foi uma unção que muito de nós recebemos da consagração, que nós recebemos. Aleluia. Eu acredito que tem pessoas aqui que no dia que foi ungido como missionário, como obreiro, como pastor, como evangelista, ele recebeu ml de óleo, foi gotinha de óleo. Mas a unção que Arão recebeu não foi ml. Arão recebeu uma unção não normal. Arão recebeu uma unção que não era normal na sua vida. A Bíblia diz que molhou a cabeça, encharcou a barba, encharcou a orla e molhou as vestes. Era um banho de azeite que Arão recebeu. E quando nós falamos acerca do azeite, acerca do óleo, a primeira vez que eu vejo Deus falando acerca de azeite, ou a Bíblia falando acerca de óleo, eu vejo aqui Deus chamando Moisés em particular e dizendo: Moisés, segura nas tuas mãos uma vasilha, alguma coisa com óleo. E aí, Senhor, o que eu devo fazer? Você vai começar a ungir o templo, Moisés. O que mais? Você vai ungir tudo que tiver aí dentro do templo. Começa a ungir. E a Bíblia diz que Moisés começa a ungir, Moisés começa a consagrar, Moisés começa a derramar ali o azeite, ali em todas as partes, em todos os utensílios do templo, ali naquela casa. Também azeite na Bíblia é para trazer alegria e felicidade aos vossos corações. Entendemos que essa vigília é uma vigília que Deus, Ele tem restaurado o ministério, que Deus tem restaurado vida, que Deus tem erguido aqui chamada-se ministério aqui nesta vigília. Quantas vezes já cheguei aqui, só Deus sabe como, só Deus sabe como eu cheguei aqui, mas antes de acabar a vigília eu já estava renovado e se querendo mais da presença de Deus na minha vida. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, no dia do seu nascimento, ele recebe mirra dado pelos magos. E você sabe que mirra representa o que? Profeta. Então Jesus recebe óleo no dia do seu nascimento. E é interessante que a unção com óleo é a administração em pessoas doentes, e ela tem que ser aliada com a oração também. Eu vejo aqui os apóstolos seguindo os ensinos de Cristo Jesus acerca deste óleo. E a Bíblia diz que por onde os discípulos iam, por onde os discípulos passavam, além deles ministrar a cura, eles também ungiam com óleo para a confirmação da sua cura. É tão interessante que a primeira mensagem, ou o primeiro sermão que Cristo Jesus ele pregou, que Cristo Jesus ministrou, ele abre a Bíblia ou o Torá e começa a ler: pois o Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar as boas novas, para trazer liberdade aos cativos. Então a primeira pregação de Jesus já começa a falar de azeite, já começa a falar de unção, já começa a falar de óleo. Eu vim aqui dizer para pessoas aqui nesta vigília: Deus te trouxe aqui, Deus marcou esta reunião para te dizer: na madrugada que Deus vai transbordar as vossas vidas de puro azeite na terra. Eu quero começar por Cristo. Diga comigo: óleo desceu sobre a cabeça. O que é cabeça? A unção começou por Cristo, cabeça da igreja. Jesus Cristo no Getsemane, certa feita, começou a orar. E a Bíblia diz que a sua oração era tão intensa, a sua oração era tão forte, que já não descia ali suor, mas descia gotas de sangue e caía na terra. E Jesus naquele momento exclamou dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aí mais na frente ele vai dizer: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Em seguida daquele momento, Jesus, ele se depara com os soldados que vêm para lhe prender, para levar ele preso, para levar ele à morte. E ele chega perguntando: quem é Jesus de Nazaré?
Amados, Jesus sabendo de tudo, ele se apresenta. Jesus sabendo de tudo, ele se apresenta ali. Sou eu a quem vocês estão à procura. O que eu vejo? Cristo encarando essa realidade. Cristo não fugiu da realidade, irmão. É interessante que Elias, quando viu a realidade da vida, a realidade de ser profeta, ele entrou dentro da caverna, lugar de medo e covardia. Jesus foi diferente. Jesus viu o problema, encarou ela de cabeça erguida, sabendo que a vontade do Pai, Deus iria realizar. Eu vou apressar. Levaram Jesus até o Calvário. Agora está Jesus ali perante Pilatos olha, dá uma averiguada, diz: eu não vejo nada. Eu não vejo nada que possa condenar esse Jesus. Ele envia para Herodes e assim vai. Eu também não vejo nada que possa condenar. E devolve novamente. Ele vai resolver deixar o critério do povo. E o povo ergue a voz e brada: mata Jesus e solte Barrabás. Eu imagino Jesus caminhando com aquela cruz pesada nas costas. Depois de mais de 460 cortes nas suas costas, já sem forças para caminhar, para carregar aquela cruz. Jesus vai caminhando, Jesus vai carregando aquela cruz. Mas eu acredito que cada passo que ele dava com aquela cruz, ele ia dizendo: eu vou levantar o pastor Abraão Melo como profeta de Deus na terra. Cada passo que ele dava, ele ia dizendo: eu vou levantar missionário na terra. Eu vou levantar obreiros na terra. Eu tenho certeza que o preço do Calvário não foi em vão. Deus vai levantar em Belém do Pará uma nova geração que prega a respeito do Calvário, que tem compromisso com a palavra. Cadê você, profeta? Deixa eu ver quem Deus vai levantar. É o ano que Deus escolheu para te erguer. E Jesus naquele momento, eu preciso apressar, estava na cruz. E de repente a morte. Eu imagino o inferno, os demônios, irmão, tudo por lá de galeria, assistindo tudo. Os demônios todos lá, olhando, contemplando, vendo a morte de Cristo. E Jesus naquele momento, sofrendo calado. Eu imagino que Jesus naquele momento olha para o Pai e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu. Mas eu imagino que a morte, eu estou conjecturando, eu imagino que a morte pegou um aguilhão. E com esse aguilhão, quando a morte toca no ladrão da esquerda, o ladrão da esquerda morre. Toca no ladrão da direita, o ladrão da direita morre. Mas quando a morte vai tocar com o aguilhão em Jesus, o aguilhão cai da mão da morte. 2 Coríntios 15, 52. Ô morte, onde está o teu aguilhão? E a morte diz: inferno, onde está a tua força? Nesse exato momento, em seguida Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre. Eu estou conjecturando, pessoal. E a morte começa a raciocinar. Ué, quando foi para tocar com o aguilhão, de repente ele morreu. E a morte, estou conjecturando, a morte pensou: eu venci Jesus. Eu venci Jesus. E a morte chega no inferno se empolgando. Ela olha para o tranca-rua e diz assim: tu foi e veio lá derrotado, que ele é dono do ouro e é dono da prata. Olhou para a pombagira e disse assim: tu foi e veio de lá envergonhado, que ele é o Pai da santidade, ele é o Senhor dos senhores. Aí a morte olha para cada um e começa a se empolgar. Tu foi e não conseguiu, tu foi e não venceu, tu foi e veio derrotado, tu foi. Aí a morte, ela bate no peito e disse: eu fui e venci. Passou-se o primeiro dia, reunião do inferno, todos os demônios do inferno lá começaram a tratar de uma reunião. O que é que vamos fazer com a terra? A terra agora é nossa. Aquele que podia nos parar já foi. A terra é nossa, vamos projetar ela.
O Zé Pilintra, demônio do vício, é essa a linhagem dele. Bateu na mesa e disse assim: vamos levantar traficante da terra. Aí a pombagira disse: vamos levantar lésbica, homossexual na terra, prostitutas na terra. E o diabo, pá, carimbou. Passou o primeiro dia, o segundo dia projetando. Chegou no segundo dia e disseram: e hoje, o que é que vamos fazer com a terra? E foram projetando. Tranca-rua disse: vamos levantar mendigos na terra. Eu vejo a porta e levanto o mendigo. E é interessante que ao terceiro dia, que ele estava ali para tratar do seu último dia da reunião. A reunião deles começava às 7 horas da manhã. Aleluia. Mas antes das 7 horas, ainda bem de madrugada, Jesus de Nazaré ressuscitou. E é interessante que quando ele ressuscita, ele não vai logo aos discípulos dizer graça e paz. Imagina Jesus olhando para o Pai dizendo: Pai, permita-me acertar uma conta com alguém lá embaixo. Aonde, Senhor? Lá no coração da terra, lá no inferno. Deixa eu acertar uma conta lá. Pensa no olhar de pai para filho. Vai lá, Messias. Quando Jesus chegou no inferno, o nosso Jesus é educado. Chegou na porta do inferno, pastores, e bateu. E a morte se empolgando: tu foi e não conseguiu, tu foi e não venceu, eu fui e venci. E a morte escuta novamente. A morte disse: ué, mas chegou um demônio atrasado na reunião. E a morte começa a conferir, confere. E ela escuta novamente. Quando a morte abre a porta do inferno, irmão, ela não conhece aquele que estava com uma coroa de espinho no Calvário, porque os seus olhos já não eram mais como, não era como olhos normal, já era como chama de fogo. Os seus pés já era como latão reluzente, o seu cabelo já era como a alva lã. E Jesus passa pela morte e diz: morte, o meu negócio não é com você, derrotada. Eita, o negócio está ficando bom, está esquentando, irmão. Aí Jesus passa e toma a chave da morte. Imagina Jesus olhando para o derrotado do Calvário, para Satanás, e disse assim: coloque a tua cabeça aqui, demônio. Demônio. Agora pensa no latão reluzente na cara da serpente, irmão. Pensa no latão reluzente na cara do diabo. Quando ele pisa na cara do diabo, ele pega no chifre do derrotado do Calvário, mostra aqui para o Coraci, Belém do Pará, aqui para o Vigilhão, Torre da Unção, e disse: diabo, tu está vendo a minha igreja? Eu estou, Senhor, pois é, esta é a minha igreja, e as portas do inferno jamais vai prevalecer contra ela. Andaca subcandaraia. Deixa eu ouvir a tua voz, se tem adorador. Tem profeta de Deus aqui? Tem? Tem profeta de Deus aqui no nosso meio? Deixa eu ver. Quantos vieram aqui pisar na cabeça da serpente nesta madrugada? Rebeca lá para Cantarápia, Elasterica lá fora, Rebeca lá Bantarápia. Deixa eu ver, me dá um sinal. Só quem vê esmagar a cabeça da serpente, dobrado na tua cadeira. Vai, 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 vai.
declínio espiritual nesta vigília. É a coisa que eu mais amo quando eu venho aqui, é de ver esse declínio espiritual que paira, é ver esse tirindar de Deus que paira nesta casa, aqui nesse ambiente. Eu tenho certeza, querido, que esse é o ano que Deus vai mudar a tua história. Olhe para cá. O oráculo de Deus vai nos dizer a respeito do óleo, a respeito da unção. Eu não vou demorar muito, eu não sou pregador de pregar 2 horas de mensagem. Eu estou gatinhando ainda, irmão. Amém? Estou gatinhando ainda. Estou começando a cursar teologia, pastor. Não tenho certa intelectualidade. Amém? Queridos, a Bíblia nos diz em 2 Reis capítulo 4 que uma mulher, em momento difícil, ela vai ter com o homem de Deus, e ela vai dizer: o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Vem os credores levar os meus filhos para serem servos. Eliseu ouve ela, e depois Eliseu vai dizer: declara-me o que é que tu tens em casa. O que é que tu tens em casa, mulher? Ela vai dizer: eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. Observe que o projeto do diabo é escravizar os seus filhos, mas ela ainda tinha na sua casa consigo uma pequena vasilha de azeite, com alguns ml de azeite, com alguns ml de óleo. Levante as tuas mãos. Sabe por que o diabo não acabou com a tua casa, com a tua família? É porque a unção de Deus está na tua vida. Sabe por que o diabo se levantou este começo de ano para parar a tua marcha, para calar a tua voz, e não parou? É porque a unção de Deus está sobre a tua vida. Levanta a mão, profeta. É a noite que decalar para cantarápia, é derepinara calabanto térica, é para cantarápia. É a noite que Deus escolheu para te dizer: recebe azeite, recebe azeite, recebe azeite, irmão. E é interessante que esse azeite que ela guardava com tanto carinho era do seu esposo Obadias. O cidadão morreu, e nos diz a história, irmãos, e esse azeite que ela tinha, essa botija, essa vasilha de azeite, foi que o seu esposo Obadias estudou na escola de profetas com Eliseu. E toda vez que alguém se formava na escola de profeta, recebia, não era um diploma, recebia uma vasilha com óleo, recebia uma vasilha com azeite, e ela guardava com todo carinho. E o profeta só fez lembrar: o que é que tu tens em casa? Ela disse: meu senhor, eu só tenho uma botija de azeite, eu só tenho uma reserva de azeite. Eu não sei como você chegou aqui nessa vigília, se foi na reserva, se foi cheio, mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, é até transbordar essa madrugada. Você não pode sair daqui vazio da forma que você entrou. Você tem que voltar para casa cheio, debaixo da graça e da unção de Deus aqui nesta madrugada. E é interessante nessa história que na formação de Obadias ele guardava, a sua esposa guardava este óleo, e essa reserva de azeite foi a solução para o seu problema. Diga comigo: quão bom. Não, todos vigilheiros, diga: quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união. A palavra união significa sentar-se na mesa. E a palavra sentar-se na mesa significa fazer aliança com quem está sentado à mesa. Toda vez que eu me sento na mesa com alguém, surge uma palavra espiritual. Deus está fazendo aliança com quem eu estou sentado à mesa. Deus uma vez preparou uma mesa no deserto, e quem sentou na mesa com Deus foi Arão. Então era aliança de Deus com... Mas Jesus também sentou com ladrões, com prostituta, com publicanos. E que tipo de aliança Deus estava fazendo? De salvação. Um jovem, ele não aguentava mais a indiferença familiar. Por que tanta zombaria contra a sua vida? Por que tanta crítica contra a sua pessoa? Ele, sentado em cima de uma pedra, debaixo de uma árvore, escreve o Salmo 23. Ele vai escrever dizendo: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E depois unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborde. Por que Davi pediu uma mesa? Por que tanto Davi que ele pediu uma mesa e depois pediu azeite? Não era para que Davi viesse triunfar perante seus inimigos? É interessante que Davi pede a mesa, porque Davi não aguentava mais aquela indiferença familiar. Quando ele pede a mesa, ele estava dizendo: Deus, faz uma aliança conosco, faz uma aliança com a minha família. Não aguento mais essa indiferença. E é interessante que depois que Davi recebe a unção, a primeira unção que ele recebe, diga, foi em Hebrom. A primeira unção que ele recebe foi em Hebrom. E é interessante que a primeira unção, melhor, foi na casa de seu pai. Perdão, na casa de seu pai. A primeira unção na casa de seu pai foi ml, gotas de óleo, de azeite. Mas não diz a palavra do Senhor que a segunda vez que ele recebe o óleo, segunda vez que ele recebe o azeite, segunda vez que ele recebe a unção na sua vida, era em Hebrom. Foi também ml de azeite. Mas a terceira vez que ele recebe o óleo, a terceira vez que ele recebe a unção na sua vida, Davi não era mais aquele jovem de 17 anos. Davi já possuía uma barba ruiva que dava na cintura, longa. Davi já era um homem formado em idade. E perante toda Jerusalém, Davi dobrado o joelho e começaram a derramar o azeite na cabeça de Davi. O sacerdote derramava, e ele olhava para Davi e dizia: já, Davi? Davi dizia: ainda não, sacerdote. Pode mandar mais, pode derramar mais na minha cabeça. E o sacerdote derramava, e dizia: já, Davi? Davi dizia: ainda não, pode derramar mais. E ele derramava, e é interessante que o óleo descia pela cabeça de Davi, escorria e no final da barba Davi guardava um cálice, segurava um cálice. Na medida que o óleo era derramado, escorria pela barba e caía no cálice. E ele olhava para o cálice e dizia: ainda não, sacerdote, pode derramar mais. E o sacerdote mandava óleo na cabeça de Davi. Ele dizia: já, Davi? Davi dizia que nada. É até que o meu cálice transborde. É até que o meu cálice venha a transbordar, sacerdote. Enquanto o meu cálice não transborde, pode derramar óleo, pode derramar azeite. É até que o meu vaso venha a transbordar. Quantos aqui essa madrugada, fiquem de pé. Quantos aqui essa madrugada vieram receber mais de Deus?
Quantos essa madrugada vieram para receber azeite, vieram para receber unção, vieram para receber óleo da parte do Senhor? Você que não está acostumado, você que não quer mais ml de azeite, você que não está conformado com apenas arrepio, ele chegou. Eu quero mais. Levante a tua mão, vigileiro. Levante a tua mão. Cadê o tecladista, irmão? Levante a tua mão, toda a igreja, por gentileza. Quantos aqui não estão satisfeitos mais com ml, com gotas de unção, com arrepios? Quantos aqui querem mais, até que o cálice transborde? O óleo começou pela cabeça, que é Jesus de Nazaré, e depois desceu sobre a barba ligada à cabeça aos apóstolos, e depois desceu para Orla, igreja contemporânea, e depois desceu para as verte, a igreja primitiva, melhor, a igreja do arrebatamento, a igreja que Deus irá arrebatar, a última igreja que receberá o avivamento da parte de Deus antes do arrebatamento. Levante a tua mão. Eu tenho certeza que uma cachoeira de glória, uma cachoeira de azeite, Deus irá derramar sobre esta vigília. Segure a mão do teu irmão. Diga para ele: até que o meu cálice transborde. Quem crê aqui na transferência de unção, me dê um sinal. A palavra transferência de unção significa: se eu respeito a unção de Deus na tua vida, vai passar para mim também, vai compartilhar, vai transferir. Levante a mão dele aos céus assim. Eita, coisa linda de Deus. Prepara-te para transbordar nessa madrugada, profeta. Prepara, porque Deus vai encher a tua vida de azeite. Deus vai transbordar a tua vida de unção. Ele vai derramar na tua vida mais da presença. Onde estão os adoradores? Nesta madrugada, os vigilheiros, comece a adorar a presença dele. Ergue a tua voz, deixa eu ver. Cadê você, profeta? Ergue a tua boca, vai, deixa eu ver. Quem marcha nessa madrugada? Quem marcha debaixo da graça? Olha lá, já tem vaso já marchando conosco, já tem vaso recebendo azeite, já tem vaso recebendo o céu, já tem vaso recebendo a graça, já tem vaso recebendo óleo. Jesus de Nazaré, começa a derramar sobre a tua igreja, começa a derramar sobre a tua noiva. Agora, Jesus, derrama. Onde houver um vaso disposto, onde houver uma vida desejosa que carece receber, abre as mãos e receba. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto essa madrugada. Olha lá, já tem brasas, Deus reacendendo essa madrugada. Deus está reacendendo brasas aqui essa noite. Deus está reacendendo brasa aqui nesta madrugada. Deus te trouxe aqui para te dizer: prepara para receber uma chamada poderosa. Uma chamada poderosa. Começa a atrair o avivamento, vai. Começa a atrair a presença dele. Adorador que adorador.
Meu Deus do céu. Se você pudesse imaginar o grau de barreira que está aqui, irmão. Quem tem visão de Deus já percebeu há muito tempo esse negócio aqui. Levante as tuas mãos e adore a presença dele. Levante as tuas mãos e adore a presença dele. Enquanto o levita se prepara para louvar o nome do Senhor, a igreja não cessa de adorar. Deixa eu ver quem tem mais de Deus. Pode vir mais aqui à frente. Somente você que quer mais. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Deus irá entregar uma unção nova aqui para pessoas neste lugar. A unção missionária será derramada entre muitos aqui. A unção para fazer missões. Confesso estar com a minha voz cansada, mas Deus está dando graça. Há 2 meses pregando pela manhã, à tarde e à noite. Umas vigílias também, confesso estar quase sem voz. Mas Deus está dizendo ao meu espírito aqui que Ele vai derramar uma unção missionária aqui para muitas vidas desejosas aqui neste lugar. Deus vai te enviar para a África, vai te enviar para o Japão, para os Estados Unidos. Ele vai enviar você para o Haiti. A chamada de Deus começa hoje para a tua vida e para a tua história. Quem não acreditou verá. Aquele que disse que não vai, você vai chegar. A promessa de Deus é maior. A promessa de Deus é maior. A promessa de Deus é maior. Deixa eu ouvir a tua voz. Deixa eu ouvir a tua voz. Deixa eu ouvir a tua voz. Cadê você, profeta? Ergue a tua voz, vai. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos que estão aqui na frente levantassem as suas mãos. Uma unção missionária Deus colocará na palma da mão da igreja. Aleluia. Os que têm paixão por alma, os que são apaixonados por alma. Jeremias chorava pelo povo de Israel, chorava por almas. Todas as vezes que ele chorava em alma. Jesus se movia em alma, Jesus vivia a alma, Jesus andava pelas almas. Essa noite, esta madrugada, aleluia, Deus está derramando sobre esta vigília uma unção sobre pessoas aqui no nosso meio. É a unção missionária, será derramada entre nós. A unção missionária começa a ser derramada agora. Meu Deus do céu, Deus está movendo as águas. Meu Deus do céu, ela já começa a receber dessa unção missionária. Começa a receber mais da presença. Receba! Já tem cálice aqui que está quase transbordando aqui, irmão. Depois que Deus toma um vaso, ninguém para.
Depois que Deus toma um vaso, ninguém para. Ninguém vai parar a tua marcha. Ninguém vai calar a tua voz. Quem te escolheu, quem te levantou foi Deus. Isso, levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Há de acontecer um terremoto espiritual aqui. Aleluia. Há de acontecer um derramamento de glória aqui nesta vigília, nesta madrugada. Sinto, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Sinto, eu sinto o varão do renovo está nesse lugar. Eu já posso sentir o meu Deus operar aqui neste lugar. Na presença de Deus é para glorificar. É só dar lugar. O varão do renovo está nesse lugar. É só dar lugar. Vai, 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 vai. Hoje o varão do renovo ele vai te tocar. Vai, 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 vai. Hoje o varão do renovo está nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus operando neste lugar. Pois o varão do renovo chegou aqui para te renovar. Eu sinto a presença de Deus operando neste lugar. Pois o varão do renovo chegou aqui para te renovar. Vai, 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 vai. Hoje o varão do renovo ele vai te tocar. Vai, 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 vai. Hoje o varão do renovo está nesse lugar. Vai, 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 vai. Hoje o varão do renovo está nesse lugar. Vai, 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 vai. Hoje o varão do renovo está nesse lugar. Vai, 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 vai. Hoje o varão do renovo. Ixi, é pra guerrear. E com as mãos levantadas, adoro o quarto homem da fornalha. Levanta as tuas mãos aí. Adoro o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas. E com as mãos levantadas, adoro o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas, cadê o sonoplasta Luiz? Pegou, pegou, pegou. Já desceu, já desceu, já desceu o azeite. Receba, 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 receba autoridade. Deixa Deus te usar. Levanta a tua mão. Glorifica. Oh, Espírito Santo. Jesus quer tomar vaso hoje aqui. Levanta as tuas mãos. Você que quer receber azeite. Tem um homem de branco aqui neste lugar. Quem crê da glória, ele veio hoje aqui só para te abençoar. Quem estiver triste, ele vai alegrar.
Deus do céu. Eu vejo espada na mão de crente. Nas tuas mãos tem autoridade. E sobre os teus pés a ordem é para marchar. Nas tuas mãos tem a marcada cruz. Pois esse homem é Jesus. Glorifica, é para receber. Glorifica, é para receber. Glorifica, deixa Deus te usar. Para tocar, para profetizar. Glorifica, que Ele vai te encher. Glorifica, que Ele vai te encher. Glorifica, deixa Deus te usar. Para tocar, para profetizar. Já que tem vaso cheio de fogo e poder, abra tua boca, deixa o fogo acender. Já que tem vaso cheio de fogo e poder, não tem nada pro capeta. E glorifica, e glorifica, e glorifica sem cessar. E glorifica, e glorifica, e glorifica, e glorifica, e glorifica, 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 glorifica. Levanta tuas mãos para glorificar. Levanta tuas mãos. Mas recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade, recebe autoridade. Vai, 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 vai. Pegou, 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 pegou. Eita Jesus. Levanta as tuas mãos. Meu Deus do céu. Eita Jesus. Jesus quer tomar profeta. Levanta tuas mãos para glorificar. Levanta tuas mãos para glorificar. Enquanto tu dá glória, eu chamando cá por terra. Enquanto tu dá glória, eu chamando cá por terra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É no som da bateria que meu Deus te usa. Vai, 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 vai. É no som da bateria que meu Deus te usa. Vai, 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 vai. É no som desse teclado que meu Deus te usa. Vai, 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 vai. É no som desse teclado. Pegou, 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 pegou. Ixi.